Olá, pause o vídeo, tente resolver esse desafio e já já eu te mostro a resolução. Olá! Leonard Euler foi um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Ele escreveu um livro chamado Introdução à Álgebra. E foi daí que a FGV tirou esse exercício. Duas camponesas juntas carregavam 100 ovos para vender em uma feira livre e cada uma vai cobrar seu preço por ovo. Quer dizer, elas levaram ovos, cada uma levou uma quantidade, a soma das quantidades dá 100, só que elas não cobraram o mesmo preço cada uma delas. Embora uma tivesse levado mais ovos que a outra, as duas receberam a mesma quantia em dinheiro. Uma delas disse então: se eu tivesse trazido o mesmo número de ovos que você trouxe, teria recebido 15 kreutzers. Não sei falar esse nome, eu vou falar reais, tá bom? Ao que a segunda respondeu: se eu tivesse trazido a mesma quantidade que você trouxe, teria recebido 20 terços dessa moeda aqui. Quantos ovos cada uma delas carregava? Então, na verdade, eu não tenho duas incógnitas, eu tenho 4. Porque eu não sei quanto cada uma delas carregou e eu não sei também o preço que cada uma delas cobrou. Então, olha só, organizei aqui. Quantidade de ovos, que é a primeira, e a primeira foi a que disse isso. E a segunda, que foi a que disse isso. Então, eu não sei quanto cada uma delas carregou. Vou chamar de Q1, quantidade da primeira, e Q2, a quantidade da segunda. Eu também não sei o preço que cada uma delas cobrou. Então, vou chamar de P1, o preço que a primeira cobrou nesta moeda, e P2, o preço, que a segunda cobrou na mesma moeda, tá bom? Então, vamos voltar e ler o enunciado aqui. Ó. Duas camponesas juntas carregavam 100 ovos para vender. Então, eu não sei quanto cada uma delas carregou, tá certo? E eu sei que a quantidade que elas carregaram, isso aqui, Q1 mais Q2, eu sei que dá 100 ovos. Isso é o que eu sei, tá joia? Cada uma vai cobrar o seu preço, cada uma cobrar um preço diferente. Só que, embora uma tivesse levado, uma levou mais do que a outra, não sei quanto, mas elas levaram quantidades diferentes, mas receberam a mesma quantia. Então, claro que os preços também são diferentes. Elas receberam a mesma quantia. Então, vamos lá. Quanto a primeira recebeu? A primeira recebeu Q1 vezes P1. Se você multiplicar a quantidade de ovos que ela vendeu pelo preço que ela cobrou, você tem o quanto a primeira recebeu, tá certo? Ah, professor, não entendi. Pensa, coloca números, vamos lá. Se ela vendeu 2 ovos, cada ovo a R$5, quanto ela recebeu? 2 ovos, cada ovo a R$5, 2 vezes 5, ela recebeu 10. Então é só multiplicar a quantidade de ovos que ela vendeu pelo preço de cada ovo, você tem quanto ela recebeu. Só que aqui está dizendo que as duas receberam a mesma quantia. Então, o que a primeira recebeu é a mesma quantia que a segunda recebeu. E a segunda recebeu quanto? Q2 vezes o preço que ela cobrou por cada ovo, tá joia? Então, aqui eu tenho uma primeira equação e aqui eu já tenho uma segunda equação. Já tá bom? Não, né? Porque eu tenho 4 incógnitas, então eu tenho que tentar encontrar pelo menos umas 4 equações aqui. Vamos ver? Aí, uma delas, a primeira, disse o seguinte: se eu tivesse trazido a mesma quantidade que você trouxe, então, se ela tivesse trazido Q2 ovos, eu teria recebido 15 kreutzers. Então, vamos lá, essa informação. Se a primeira, que cobrou P1, tivesse trazido Q2 ovos, então ela teria recebido quanto? Ela teria recebido Q2 vezes P1. E ela disse que essa quantidade são R$15, né? Essa moeda aí, tá? E a segunda? A segunda disse o seguinte: se a segunda tivesse trazido, ela trouxe essa quantidade, mas se ela tivesse trazido a quantidade que você trouxe, então se a segunda tivesse trazido Q2 cobrando P2 por cada ovo, então ela teria recebido quanto?
ela teria recebido Q1 vezes P2, se ela tivesse trazido a mesma quantia que a primeira, cobrando o mesmo preço que ela cobrou, tá certo? Ela teria recebido 20 terços desta moeda aí, tá joia? Bom, então já tem, ó, 1, 2, 3, 4 equações, eu tenho 4 incógnitas, então acho que já dá para resolver alguma coisa, mas, gente, como é que eu vou resolver isso? Olha só, daqui, presta atenção, se eu fizer o quociente, esse Q2 vezes P1, sobre esse, que é Q1 vezes P2. Você concorda que esse cara em cima é 15, isso aqui vale 15. E esse cara aqui embaixo vale 20 terços. Então eu vou fazer essa divisão, a de cima mantém, a de baixo inverte e multiplica, tá certo? Antes de fazer essa multiplicação, vamos fazer uma simplificação? Divide em cima por 5. Dividiu por 5 dá 3. Divide embaixo por 5 vai dar 4. Então, eu já fiz uma simplificação antes. Lembrando que essa simplificação só pode um em cima com um de baixo entre frações diferentes, né? Se tiver uma multiplicação, senão não pode, tá certo? Então, em cima vai dar quanto? 3 vezes 3, 9. E embaixo, né, 1 vezes 4, 4, tá bom? Então, esse produto aqui, ó, deu 9 quartos. Se você parar para prestar atenção, esse produto não é a mesma coisa que Q2 sobre Q1 multiplicado por P1 sobre P2? Não é esse produto que dá 9 quartos? Em que isso vai ajudar? Dá uma olhada nesse produto aqui, ó. Será que eu consigo P1 sobre P2 ou Q2 sobre Q1? Então vamos lá. Se eu deixar o P1 desse lado aqui, tá? O P2 não está aqui multiplicando? Ele vem para o outro lado com a operação inversa, que é a divisão, que eu vou indicar por uma fração. Do outro lado, vou deixar o Q2, né? Vou deixar o Q2. O Q1 está aqui multiplicando? Ele vem para o outro lado com a operação de divisão. Está aqui. Então, você concorda que P1 sobre P2, ó, P1 sobre P2 não é a mesma coisa que Q2 sobre Q1, tá joia? Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou usar isso, eu vou usar aqui, ó. Tá joia? Então, como é que vai ficar? Ó, Q2 sobre Q1 vezes... E no lugar do P1 sobre P2, no lugar do P1 sobre P2, eu vou colocar Q2 sobre Q1, ó, tá certo? No lugar desse quociente P1 sobre P2, no lugar disso, eu vou colocar Q2 sobre Q1, ó, Q2 sobre Q1, tá certo? Esse primeiro tá aqui. E esse segundo eu substituí por isso. E isso me deu 9 quartos. Mas olha só, esse cara não é igual a esse, então é Q2 sobre Q1 ao quadrado, que é 9 quartos. Então, daqui eu tiro que ou o Q2 sobre Q1 é 3 meios, certo? Que é a raiz quadrada, ou ele é menos a raiz quadrada. Q2 sobre Q1 é igual a menos 3 sobre 2. Acontece que isso aqui não convém, porque para esse resultado ser negativo, um dos dois tem que ser negativo e o outro tem que ser positivo, mas eu não vou ter quantidades negativas. Logo, isso aqui não convém, então eu sei que isso aqui é verdade. Então daqui eu tiro o quê? Q2 é igual a... Esse Q1 está aqui dividindo, vem para cá multiplicando, certo? Então vai dar 3Q1. Por outro lado, 2 está aqui dividindo, vem para cá multiplicando. Então vai ficar 2. Tá bom? Agora lembra daquela equaçãozinha que estava esquecida aqui, ó? Você tem agora, ó, Q1 mais Q2 igual a 100. Multiplica tudo por 2 ou por 3, tanto faz, né? Vamos multiplicar tudo por 2? Multiplica tudo por 2. 2Q1 mais 2Q2 é igual a 200, tá joia? E agora, olha só, eu vou usar isso aqui, ó, tá bom? 2Q2 não é a mesma coisa que 3Q1? Então, eu vou continuar aqui do lado, ó,
2Q1 mais, no lugar de 2Q2, eu vou colocar 3Q1. 3Q1. Isso é igual a 200. Então aqui eu tenho 5Q1 igual a 200. Então quanto dá Q1? Vou colocar aqui. Quanto é Q1? Q1 é 200 dividido por 5. 200 dividido por 5 dá 40. Então já descobri quanto é a quantidade que a primeira levou. E como que eu faço para achar a segunda? Se Q1 é 40, Q2 vale 60. Então a segunda trouxe, ou levou, né, para a feira, 60. Então quanto cada uma carregou? A primeira levou 40 e a segunda levou 60 ovos. Não é um exercício tão simplesinho, né? Mas era um desafio, não era? Espero que você tenha entendido esse desafio. Se você não entendeu, volta o vídeo. Como que eu apresentei cada uma das variáveis, como que eu fiz para traduzir cada uma dessas frases em equações, e depois qual foi a ideia aqui. Eu tentei sumir com P1 e P2. Você percebeu que eu sumi com P1 e P2? P1 e P2 não me interessou, porque ele não queria saber P1 e P2, ele queria só saber Q1 e Q2. Então eu sumi com P1 e P2 com essa jogadinha aqui, tá joia? E aí fiquei só com a equação com Q1 e Q2. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, apesar de ser um pouquinho mais difícil do que os anteriores, mas era um desafio, né? Espero que você tenha gostado desse desafio. Se você gostou, curte aí, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, mas principalmente comente o que é que você achou. E te vejo no próximo desafio, hein? Abração!